Quem vai fazer o programa são minhas amigas. Sabe o que é? Deixa eu explicar. A minha dúvida é, doutor, sobre mamoplastia, né? Sobre próteses mamárias. Vamos lá, responder a pergunta da Silvana. Então vamos pensar assim, Silvana. Quem faz abdominoplastia, ela pode ter filhos depois do procedimento? Normalmente quem faz abdominoplastia e mantém resultado é pro resto da vida essa cirurgia, mas... Tem gente que gosta do colo super alto, tipo oi peito, né? E aí, oi peito? Como é que responde essa pergunta? Estética, eu consigo deixar as mamas bem adequadas com esse plano, com menos risco cirúrgico, na verdade. Um prazer imenso ter falado com as duas, Tainá e Silvana. O que você tá fazendo assim que já... Ah, tá. Eu falei, fez assim, deu merda no meu microfone. Eu já não entendi mais nada, então vamos lá. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Adivinha quem tá comigo hoje? Carlos Fernandes, tudo bem, meu amigo? Que feliz que eu tô em estar com você de novo. Muito obrigado pelo seu convite novamente. Fazia tempo que a gente não se via, né? Sim, com certeza. Eu já tava com saudades, vocês estavam com saudades, gente? Eu tenho certeza que sim, porque um monte de gente escreve assim pra gente. Ai, adoro seus programas, principalmente com o Dr. Carlos. Que bom, que bom. Quem é que não quer ficar bonita ou bonito, né? Sim. Porque a gente fala disso, né, gente? De beleza. Mas hoje eu não vou fazer o programa. Vocês acreditam? Acredita? Não vou fazer o programa. Quem vai fazer o programa são minhas amigas. Sabe o que é? Deixa eu explicar. Eu tenho um grupo de amigas e aí eu escrevi lá: meninas, querem fazer algumas perguntas pro Carlos Fernandes? Assim como eu deixo para todo mundo que está assistindo a gente agora, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode ser escrita ou pode ser por vídeo, pode fazer que a gente vai estar respondendo. E aí algumas das minhas amigas, Best Friend Forever, fizeram várias perguntas, então hoje elas vão ser mini apresentadoras do programa, não é o máximo? E nós vamos começar agora pela primeira dupla, na verdade não é uma, elas fizeram em duas, a primeira dupla de Best Friend Forever que eu tenho, para fazer perguntas para você. Muito bom. Preparado? Vamos lá. Sabe Deus, né? Você está acostumado comigo e não acha meio esquisito? Imagine com minhas amigas. Imagine as amigas de Ana. Então vamos lá, gente. Vamos soltar a primeira pergunta, vamos ver agora. Oi, Dr. Carlos. Oi, Ana. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar participando desse bate-papo, tirando bastante dúvidas sobre um assunto que é tão comentado pelas mulheres e existem muitas dúvidas. Nós vamos fazer as nossas dúvidas, né, as nossas perguntas, e eu espero, com certeza o doutor vai responder com excelência, e eu espero que ajude quem está aguardando para realizar um sonho que é a cirurgia plástica. Oi, Dr. Carlos. Oi, Aninha. Tudo bem? Eu sou a Silvana Kendi. Estou junto com a minha amiga Tainá aqui para tirarmos nossas dúvidas. A minha dúvida, eu acho que é uma dúvida sim, de muitas mulheres que estão ali entre quer um corpo perfeito ou quer ter mais um filho ou ter um filho. Enfim, a minha pergunta é quem faz abdominoplastia, ela pode ter filhos depois do procedimento? Corre o risco da criança ter algum tipo de malformação pelo espaço, talvez um pouco reduzido, ou você só perde dinheiro mesmo, que só perde a cirurgia ali e pronto, acabou. Ou eu quero saber realmente, né, se tem alguma consequência para a mãe ou para o filho. Essa é a minha dúvida. Oi, meninas! Oi, Tainá! Oi, Silvana linda, obrigada por estar participando, arrasaram, amigas! A Tainá toda coxuda, viu? Cheia de sedução, vestidão preto, a Silvana toda princesa. Eu gostei de ver. Então pode conversar com as meninas. Oi, Tainá. Oi, Silvana. Muito obrigado pela participação no programa da Ana. E eu já vou respondendo a pergunta da Tainá. Tainá, você me perguntou a respeito de abdominoplastia, a gestação posterior a essa cirurgia. Então vamos pensar assim, abdômen, nós vamos fechar a musculatura, né? Vamos alinhar esse abdômen, vamos tirar aquela gordura que está sobrando na região, nós vamos tirar o excesso de pele que está ali deixando inestético aquela região, e você alinhou o seu abdômen, deixou dentro de uma relação perfeita do seu corpo, e logo depois você tem uma gestação. Vamos falar aí que anos depois você tem uma gestação. Lembre-se que o útero vai distender, o útero vai crescer com a criança dentro. E essa distensão vai fazer com que aquela musculatura tenha uma nova distensão.
Então a relação, vou ter uma gestação e essa gestação vai estar comprometida porque foi feita uma fixação da musculatura. Não. A natureza é muito sábia, nós amarramos a musculatura, mas se você tiver uma nova distensão, o músculo vai ter essa distensão novamente. Né? Ele vai fazer com que a cavidade tenha capacidade de gerir aquela criança ali dentro. Então aquele medo de que a minha gestação não vai acontecer porque eu fiz uma fixação muscular ainda existe. Tá? Claro que vai distender, vai depender o quanto você vai ganhar de peso nessa gestação, e para estar influenciando ou não na estética do abdômen. Então o que pode acontecer realmente é você perder a estética que você conseguiu com a cirurgia. Aí tem que fazer tudo de novo? Sim, e nós estamos para isso, na aí, verdade, amiga, né? é só fazer de novo, boba. E também pode fazer de novo, não corre muitos riscos, né? O fato de fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, na verdade é um novo procedimento cirúrgico, tá? Não é rotina realizá-lo por algumas vezes, né? Normalmente quem faz abdominoplastia e mantém resultado é para o resto da vida essa cirurgia, mas perdeu qualidade, aconteceu de ter uma gestação, gerou flacidez de pele novamente, faz um novo procedimento. Mas se você está querendo ter filho agora, tenha o filho, depois faça, né? É o mais adequado. Existe uma programação de um filho no período de 1, 2 anos aí, então tenha a gestação. E posterior a isso, faça um emagrecimento, faça um preparo corporal e aí sim realize a tua cirurgia plástica. Agora então vamos ver a Silvana aqui, que a Silvana quer da gente. Silvana Princesa, você viu? Tainá Coxuda e Silvana Princesa. Vamos lá. A minha dúvida é, doutor, sobre mamoplastia, né? Sobre próteses mamárias. Então, assim, muitos clientes chegam, conversam comigo, várias pessoas conversam e falam assim: eu coloquei a prótese por cima, outros colocaram a prótese por baixo. E eu gostaria de entender melhor qual é a melhor forma de ser colocada essa prótese, se é por baixo, se é por cima, quais são os benefícios da prótese por baixo, quais são os benefícios da prótese por cima e se existem algumas contraindicações. Eu gostaria de que o senhor respondesse a minha pergunta. E eu gostaria de complementar a pergunta da Sil, porque eu vejo uma dúvida muito grande também nas mulheres sobre a marcação do colo. Tem gente que gosta do colo super alto, tipo oi, peito, né? Bem sim, grandão. Não grande, mas bem marcado, né? Porque o tamanho é o tamanho da prótese. Mas eu sei também que a prótese, ela pode, por exemplo, ser de um formato que não fique, né, erguidinha, né, marcada. E se a pessoa colocar por baixo ou por cima do músculo, interfere em alguma coisa? Em ficar mais marcado ou ficar mais natural? Essas são as nossas dúvidas. A gente espera a resposta com muito carinho. A gente queria deixar um super beijo pra Aninha Lazzarini, maravilhosa. Que eu sei que ela vai sair no corações dos olhos dela. E um beijo pro doutor também. Espero que a gente possa ter a oportunidade de se conhecer. Eu, a Sil, a Aninha, o doutor, a gente sair pra um café, alguma coisa vai ser bem bacana. Ou uma consulta, né? Quem sabe dar uma... Muito obrigada por tudo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Beijo, gente, até mais. Coração pra vocês. Mas olha só uma coisa dessa, chamando a gente para tomar um café, aceita um cafezinho, só se for um colonial, né? Vamos tomar um café colonial juntas. Vamos sim, eu já topo, topa? Toma. Vamos tomar café juntas, vamos gravar tudo isso. E aí, oi, peito, como é que responde essa pergunta? Vamos lá, responder a pergunta da Silvana. Então vamos pensar assim, Silvana. A tua dúvida é colocação da prótese em que plano, na verdade, né? Independente se foi feita uma mastopexia, uma montagem da mama, uma mamoplastia, é colocada essa prótese para dar um preenchimento adequado naquela mama. Temos basicamente 3 planos a ser colocados. O primeiro é abaixo da glândula, chama-se plano subglandular. O segundo é abaixo de um tecido logo abaixo da glândula, que chama fáscia muscular. Ela faz parte de uma proteção ao músculo que existe naturalmente. Nós elevamos a glândula junto com a fáscia muscular e colocamos naquele plano. Chama-se plano subfacial. E o terceiro plano é o plano abaixo do músculo, ou a plano submuscular. Tecnicamente falando, existem diferenças, ou seja, é mais simples, mais fácil de colocar em plano subglandular e subfacial do que em plano submuscular. Né? Existe até então a técnica anestésica já tem essa diferença. Para fazer submuscular, normalmente se usa anestesia geral ou anestesia peridural, e os outros planos você consegue fazer com anestesia local. O que se indaga muito hoje?
a nível de qualidade da estética da mama. Vamos falar que alguns médicos protegem ou defendem a técnica submuscular com o intuito de que fique mais natural essa mama. Para quem gosta muito de subfacial, e aí é a técnica mais, do meu ponto de vista, ainda mais adequada, tirando algumas restrições, ou seja, já explico para vocês, a subfacial, desde que eu respeite a anatomia daquela paciente, desde que eu respeite a mama especificamente, eu vou deixar uma mama extremamente natural. Vocês devem conhecer várias pacientes que eu operei na cidade, né? Então, se você observar, as pacientes têm uma mama dentro de um padrão completamente natural e eu uso, na grande maioria das pacientes, plano subfacial. Né? Basta eu respeitar a mama específica daquela paciente com o tamanho da prótese a ser colocada. Em relação à submuscular, existe uma camada do músculo sobre a prótese. Então, obviamente, o colo ela passa a ser um pouco menos evidente. Né? O colo é aquele redondo da prótese. Aquele peito que a Tainá estava falando, a né? Tainá fez uma pergunta em cima dessa pergunta da Silvana. Então, quando você põe uma prótese submuscular, o músculo faz uma compressão no polo superior dessa. Então, a grande maioria das pacientes que tem essa prótese abaixo do músculo, ela projeta menos o colo. Ou seja, existe uma projeção menos evidente daquele arredondadinho da mama. Tá? A posição por baixo da musculatura, para quem defende ela, tem um índice um pouco menor de contratura de cápsula, aquele endurecimento da cápsula que se forma ao redor da prótese. E, em contrapartida, ela tem um índice nos trabalhos um pouco maior de rompimento da própria prótese. E a história de que a prótese pode sair da posição. Prótese por baixo do músculo não sairia da posição, prótese acima do músculo poderia sair da posição com o passar dos anos. Nós temos por rotina usar a prótese de poliuretano. Tem uma camada de espuma ao redor da prótese que faz uma aderência mais evidente dessa prótese no plano que foi colocada. Então, eu não tenho casos de que a própria prótese fez queda de mama. A mama, quando a paciente emagrece muito, eu tenho uma gestação, ela distende, quando ela volta à posição normal novamente, ela pode gerar flacidez. E nos casos que aconteceu com as minhas pacientes, a prótese ficou posicionada na posição dela original e a mama escorregou por cima dela. Então, isso comprova que a prótese, mesmo sendo subfacial, ainda mais da maneira que a gente coloca poliuretano, ela persiste na posição dela. Submuscular, abaixo do músculo, ela pode ter por contratura de músculo na fase inicial ou mesmo em fases mais tardias o deslocamento da prótese por movimento entre os músculos. Tá? Então existe comprovado em trabalhos científicos também essa alteração. Então, em contexto geral, primeiro passo, confiar no médico que você está consultando. Né? A grande ênfase é assim, o médico tem que ser responsável pelo ato que ele vai gerar em você. Sim. Então, se ele escolheu por hábito e por consciência dele que a prótese abaixo do músculo é melhor, ele tem que defender isso até o final. Ele tem que tratar se houver alguma complicação, ele tem que comprovar para você que aquela é a melhor opção. Em contrapartida, a mesma coisa. Se subfacial, no caso, o teu médico tem por hábito usar mais, ele também defende isso porque ele tem a experiência e resultados positivos em relação a essa técnica. Você usa qual mesmo mais? Na verdade, nós usamos os dois planos. Né? Eu até ia explicar isso. O submuscular eu deixo reservado para as pacientes que são extremamente magras e que não têm uma cobertura de glândula por cima da prótese. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma cobertura mais em cima dessa prótese. Porque não tem gordura, né? Exatamente, não tem uma proteção, ou seja, essa prótese vai ficar muito exposta, vai ficar feia. Vai ficar mais aparente no tórax, vai ter as irregularidades, chamado hip line, que é aquela irregularidade de ondulação das próteses, porque não tem uma cobertura adequada. Então, nesse caso, nós temos por hábito colocar submuscular. E em pacientes de reconstrução de mama, que não tem tecido também. Né? Então, a escolha submuscular, nos casos das minhas pacientes, é basicamente sim. Ou aquelas pacientes que têm uma exigência, né? Doutor, eu quero que o senhor faça submuscular, né? No meu contexto é a melhor opção e na nossa avaliação cabe também essa indicação, aí nós passamos a fazer submuscular. Na grande maioria, eu faço subfacial. Né? A minha experiência com subfacial é muito positiva, então não me comprovar o contrário. Né? A mamografia se faz com força subfacial, os exames específicos de mama se faz, então isso não atrapalha e
estética, eu consigo deixar as mamas bem adequadas com esse plano, com menos risco cirúrgico, na verdade. risco. Lembra, eu uso anestesia local, então usando anestesia local, os índices de complicações ainda são menores ainda. Meninas, que fofas! Gostou das perguntas delas? Muito bem colocada as duas perguntas. Apresentadoras por um dia legal, né? Com certeza. E eu já vou aproveitar e fazer uma surprise para elas. Eu vou convidar vocês, que eu gostei tanto de vocês, para fazer um programa comigo. Um dos meus quadros, tá? Depois eu conto para vocês como é que é, mas se vocês quiserem já pode me ligar que a gente vai trabalhar juntas, porque eu gostei da desenvoltura das duas juntas. Uma em contato com a outra é muito bacana, tá? E a gente aproveita e toma esse café juntas. Não sei se o Dr. Carlos vai estar presente, porque ele faz muitas cirurgias, como vocês viram, mas eu vou estar, tá? A gente troca uma ideia que eu gostei de vocês no vídeo, meninas. Alguma coisa para falar para elas, um agradecimento, alguma coisa para falar para o nosso público geral? Um prazer imenso ter falado com as duas, Tainá e Silvana. Agradeço já o convite antecipadamente do café. Se houver essa oportunidade, com certeza estarei aí com vocês. Vamos. Tá? Vão surgir mais dúvidas, eu fico à disposição de vocês duas. Vocês sabem com certeza onde é meu consultório, minha clínica. E qualquer coisa tá aqui embaixo. isso, aí abre a opção para vocês conversar diretamente comigo. Tá? Um beijo às duas, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo vocês duas. Beijo, meninas. Beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Se você quiser também mandar sua pergunta e conversar com o Dr. Carlos, é só fazer um vídeo, viu? Como é simples. Coloca o celular lá, ó, na horizontalzinha, como o William Bonner ensina, não precisa ensinar mais, porque a Globo fica ensinando o tempo inteiro. Então é só colocar na horizontal, mandar a pergunta e a gente responde. Tá com vergonha? Manda pergunta escrita. Tá aqui nosso endereço, tá? Beijo grande pra todo mundo e até o nosso próximo programa. Tchau!